5 de março de 2011. Mahananda Moy, o amor tudo é um. Intervenção da estrela AL. O amor, tudo é um. Eu sou Mahananda Moy. Irmãos e irmãs, minha gratidão por seu acolhimento neste espaço. Como o comandante lhes disse, seremos, nesses dias, muitas a intervir entre vocês. Cada uma de nós, em ressonância direta com a vibração que portamos, no que chamamos, com vocês, de estrelas de Maria. Minha vibração, hoje como antes, é aquela do ponto AL. Eu venho a vocês a fim de exprimir, mas também de interagir com vocês, em um segundo momento. Eu venho falar-lhes de algo ao mesmo tempo extremamente simples e, no entanto, tão difícil de obter e manifestar. Venho falar-lhes do amor. Então, é claro, é evidente, hoje, nos tempos que vocês vivem já há vários anos, que o aspecto consciência e vibração permanece essencial. É bom, também, ressituá-lo em suas vidas. Quais são as condições, mesmo de sua personalidade, de sua vida como entidade separada, que podem levá-los a aplicar, ainda sempre mais, as virtudes do amor? Para muitos de vocês, sobre esta terra, o chamado da luz ocorreu. Este chamado se reflete, para toda a humanidade, por uma necessidade ou não de responder a esse chamado. Este chamado, que foi consciente, vibratoriamente, ou inconsciente, traduz-se pela recepção da luz já há quase uma geração. No nível de sua cabeça, a descida da luz é uma realidade para muitos de vocês, aqui e em outros lugares. E mesmo para aqueles que realmente ainda não têm consciência, hoje, isso também é uma realidade. As vibrações arcangélicas frequentemente exprimiram-lhes esta noção de abandono à luz. Eu gostaria também de exprimir-me diretamente, mesmo a sua personalidade, a fim de expressar a ela o que pode representar o amor, para além da vibração do fogo do coração que vocês são chamados a viver. Se aceitarem amor e o abandono à luz, é bom também aplicarem uma série de regras de funcionamento, em suas vidas, aqui, sobre esta terra, antes de viverem a ascensão da terra. Esses comportamentos que, se vocês adotarem, permitirão aproximarem-se, de maneira simples e evidente, deste abandono à luz. É claro, não falarei para aqueles que já realizaram a ativação do fogo do coração e da coroa radiante do coração, mas, sobretudo para aqueles que estão à espera desta vibração e desta consciência. E, para isso, eu não poderia melhor exprimir o que eu mesma vivi quando estava entre vocês, há algum tempo. Para isso, é necessário integrar uma série de elementos. O discurso que vou empregar utilizará palavras simples em relação ao que é o amor. Essas palavras simples foram pronunciadas por Cristo e por muitas outras consciências que realizaram este amor. Para isso, vamos encarar conceitos extremamente simples. O sofrimento do ser humano vem da separação. Eu não me estenderei sobre a origem desta separação. Isso foi longamente expresso por diferentes canais, por diferentes vozes. Vou tentar, agora, dar-lhes os elementos que experimentei eu mesma, em minha vida, que lhes permitem ir para além do sofrimento. Para além do sofrimento, quer dizer para além da ação e reação existente permanentemente em suas vidas. O sofrimento vem, portanto, da separação. Ele é procedente da não vivência de que tudo é um. Então, o que quer dizer, tudo é um? Isso significa, simplesmente, que há dois modos de manifestar-se neste mundo. Um modo comum e habitual onde vocês não podem viver, nem mesmo compreender, o que quer dizer, tudo é um. É um estado em que vocês vão, conscientemente ou não, de forma permanente, julgar e avaliar tudo o que acontece em sua vida, de acordo com um critério e um único, que é aquele da distância que existe entre o que vocês vivem, seu sentir, e o sentir do resto do universo. De fato, a consciência comum está efetivamente separada da fonte, mas também das outras consciências, quaisquer que sejam. O ser humano vive em sua consciência. Esta consciência está fechada. A consciência da árvore, a consciência da formiga, a consciência do sol, não é a consciência do homem. E todo o sofrimento vem daí.
Todo sofrimento vem de uma identificação com algo que não existe e que, no entanto, é o próprio apoio de seu despertar e de sua elevação, ou seja, a identidade, o nome que vocês portam ou o prenome que portam, o conjunto das faculdades que o ser humano manifesta e que o faz tomar consciência do que ele é. Além mesmo do sentir, além mesmo das percepções, existem estados da consciência em que, efetivamente, tudo é um. Tudo é um para além da simples denominação, mas efetivamente na realidade vivida da consciência. Tudo é um apenas pode ser vivido a partir do momento em que o amor se torna a coisa essencial em sua vida. O amor não é uma proteção, o amor é uma doação, a doação de si. Compreender que não há nada menor do que a consciência de sua própria personalidade. Pois é tornando-se pequeno, e o menor, que, naquele momento, a grandeza do amor pode se revelar. Vocês não podem, de fato, revelar e desvendar o amor e a vibração do amor enquanto vocês forem algo. Pois, enquanto vocês forem algo, vocês estão separados das outras coisas. É necessário, portanto, ir para além da coisa que vocês são, para além da coisa com a qual vocês estão identificados, para além de seu próprio corpo, além de sua própria consciência. Assim, isso passa por uma conduta. Isso passa por ações e um comportamento diferente daquele que é efetuado habitualmente na vida. O ser humano é separado, portanto, ele sofre. É a própria separação que é a causa do sofrimento e, portanto, da distância que implica nesta noção mesmo de proteção. Pois quando a consciência está voltada para o ego ou para a identificação com algo de separado, há efetivamente necessidade de separar ainda mais para encontrar, de algum modo, uma forma de segurança, no interior deste isolamento. A marcha do amor é bem outra, porque o amor é doação de si, o amor é abertura. O amor faz parte, eu diria, desta polaridade feminina da qual o comandante disse que, doravante, desde a passagem da boca e a abertura da boca, vocês teriam cada vez mais que manifestar em meio às suas vidas. O amor de nada se apropria. O amor é efetivamente fazer-se muito pequeno. No amor, não há reivindicação de espécie alguma. Não é, contudo, um estado de facilidade ou placidez. É um estado de consciência onde vocês se ressituam no universo. Mas não mais na separação do grão de areia em relação aos outros grãos de areia, mas mais como uma não adesão ao princípio de separação e de sofrimento. Há, de algum modo, portanto, uma atitude no amor de não mais se identificar com quaisquer sofrimentos e, sobretudo com aqueles que concernem aos seus. A vida na dualidade, feita de ações e reações, é uma sucessão, por vezes feliz, por vezes infeliz, de sofrimentos e de prazeres. Mas nem o sofrimento nem o prazer são o amor. O amor é, de algum modo, um esquecimento de si. E, como dizia em seu Ocidente Cristo, oferecer a outra face. É um estado de abertura total. Então, é claro, dir-me-ão vocês, como oferecer a outra face quando se tomou um golpe? Eu responderia que vocês tornam o problema ao contrário. Comecem primeiro a manifestar o amor e vocês verão efetivamente que, naquele momento, nenhum golpe pode chegar. Durante minha vida, manifestei esse princípio do amor. Vocês creem que uma consciência que se acreditava, naquele momento, separada de mim, tenha podido vir enfrentar-me, golpear-me ou fazer-me sofrer? Não. Isso era impossível, pois a emanação de minha presença a mim mesma, na humildade, sobrevivendo, em realidade, como a menor, põe em marcha a majestade do amor, o princípio da graça, o princípio da unidade. E assim a vida ocorre, inteiramente, de acordo com a lei da graça. Nada de oposto à unidade pode então se manifestar. A dificuldade, hoje, é que a maior parte dos seres humanos, no Ocidente, como no Oriente, como em outros lugares, vivem permanentemente esta noção de ação/reação. Esse mundo que termina vai entrar em fases de ação e reação cada vez mais intensas, cada vez mais difíceis. Será, contudo, que vocês são isso? Será, contudo, que vocês devem, vocês também, entrar em ação ou reação? Não. Tornem-se menores. Tornem-se humildes. Muitos de nós falaram sobre a humildade.
não retornarei nisso, mas a humildade, ou seja, considerar-se ao mesmo tempo grão da areia, permite-lhes ao mesmo tempo ser o tudo. Mas enquanto vocês reivindicarem uma posição intermediária, vocês estarão separados do tudo e separados do grão da areia. Vocês não serão então nem o tudo, nem o grão de areia, mas simplesmente estarão no ego e na personalidade. Estar no amor é oferecer a outra face. É manifestar a doação em tudo que faz sua vida. É mudar de olhar, mesmo sobre seus próprios sofrimentos, mesmo sobre as próprias afrontas vividas em sua vida por um ambiente que seria contrário à unidade e ao amor. Pois, se aquilo se manifestar a vocês, significa que há, em vocês, é claro, a ressonância e a falha que corresponde a esta manifestação. Então, obviamente, a personalidade vai responsabilizar o exterior ao invés de procurar, no interior, o que é a causa desta ressonância. Hoje, manifestar o amor e não mais procurar, tampouco compreender, mas simplesmente ser. Além mesmo da vibração e da percepção do fogo do coração, há um comportamento a adotar. Esse comportamento é adotado assim que houver uma vivência real da humildade, da capacidade para se fazer menor do que o menor grão da areia, a fim de se tornar o tudo, mas sem querer tornar-se o tudo. Pois não se pode querer ser o tudo. Pode-se simplesmente apenas ali se abandonar. Então, enquanto houver reação, enquanto houver oposição, enquanto houver confrontação, é claro, a ação/reação atuará plenamente. É claro, haverá necessidade de encontrar um carrasco no exterior. É claro, haverá necessidade, sempre, de encontrar uma justificação exterior. Mas tudo isso faz apenas manter os jogos da dualidade, o jogo da personalidade. Se seu ponto de vista chegar a mudar sobre todas as circunstâncias de sua vida, vocês irão se desidentificar, gradativamente, de sua própria vida. Isso não é uma despersonalização, mas é uma colocação de distância em relação à ilusão de que vocês são apenas esta vida e permitir-lhes a então, pouco a pouco, entrarem sob a influência da graça, da unidade, da verdade e da beleza, premissas na manifestação do amor. Ir para o amor é aceitar que tudo seja um. Que não há inimigos, que não há amigos. Que há uma consciência una. Que, quaisquer que forem as circunstâncias de sua vida, elas serão corretas em relação ao seu estado do momento, pois são essas circunstâncias que os conduzirão ou para mantê-las, ou para mudá-las, ou para reagir, mas que, em última análise, permitirão a você sempre irem para onde devem ir. Isto está para além da confiança, isto está para além da inação. É a ação correta, aquela que consolida. Tudo é um. Viver a unidade é não mais estar de modo algum na dualidade. É já manifestar, mesmo na ação exterior, por essência dual, a memória da unidade. É aproximar-se da vibração do fogo do coração. É aquela em que toda distância é abolida, onde vocês não podem mais considerar que há você e os outros, ou os outros e você. É o momento em que vocês aquecem ao fato de que tudo seja um. Naquele momento, grandes graças podem começar a preencher sua vida. Todas as zonas de sombra e de sofrimento que foram seu lote, em alguns momentos de sua vida, não podem mais ter tomada. Pois, ao se tornarem serenos e transparentes, vocês não dão mais tomada a qualquer influência procedente da dualidade. Isto é uma aprendizagem, mas uma aprendizagem que, hoje, é bem mais rápida do que anteriormente, porque a luz está aí, ao alcance da mão, ao alcance do coração, ao alcance do olho. Porque a luz preenche esse mundo. Então, é claro, compete-lhes, a cada minuto, estarem conscientes desta verdade. Tudo é um. É tornando-se assim adepto e praticando esse tudo é um que vocês superarão sua própria dualidade e sua própria faculdade para instalar-se na dualidade, porque efetivamente há, nesse nível, um desafio. Os mecanismos de vida nesse mundo são, por essência, duais, por essência, ligados à predação, à ação, à reação. Mas é algo que deve ser transcendido e superado. Vocês são ajudados pela luz e pela vibração. Ainda é necessário que a própria personalidade aceite não se alimentar desta luz. A personalidade não tem que ser rejeitada ou posta de lado, nem alimentada, tampouco, pela luz. Ela tem apenas que ser olhada pelo que ela é.
Um veículo que permite manifestar a beleza, se tanto é que ela não se apague diante da majestade da luz. Então, tudo é um necessita da unidade. Necessita levar um olhar a cada minuto, renovado e novo, para mudar de visão, para mudar de paradigma, para mudar de vibração, de fato. É acolher tudo que se manifesta à sua consciência como fazendo parte de vocês, que aquilo seja afronta, que aquilo seja o golpe que recebem física ou psicologicamente, como a rosa que vocês acolhem e que lhes é oferecida. Isto deve fazer-se do mesmo modo, sem indiferença, mas sem reação. Sem prazer ou desprazer, mas na alegria, pois é na que essência é esta verdade que vocês poderão se aproximar, o mais próximo possível, do amor e do tudo um. O arcanjo Miguel chamou-os, em muitas ocasiões, filhos da lei do um. É para isso que vocês são chamados. Este retorno à unidade passa por uma purificação. Este retorno à unidade passa por uma simplificação. Esta simplificação se junta, por vários lados, à humildade. Eu não falo, é claro, de falsas aparências, que quereriam definir-se como não sendo nada para ser tudo, pois, aí também, haveria uma forma de vontade contrária à simplificação. A simplificação está ligada ao acolhimento e é vivida deste acolhimento, com toda a transparência, com todo o desapego, de algum modo. Acolher do mesmo modo a flor, assim como o punho, é a única maneira de elevar-se no nível do amor e de manifestar a unidade. Não há outro. Então, alguns de vocês, meus irmãos e minhas irmãs, são capazes, desde agora, de vibrar na coroa radiante do coração e de estar neste abandono à luz tanto e tanto definido. Mas, para isso, vocês devem ali se manter, pois a personalidade sempre tem tendência a fazê-los sair deste estado. A vontade de apropriação de algo, da rosa como do punho, afasta-os desta simplificação. Vocês não são nem o punho, nem a rosa. Vocês não são tampouco a reação a esse punho e a essa rosa. Vocês são ao mesmo tempo bem mais do que isso, pois, como dizia seu Cristo, nosso Cristo, seu reino não é desse mundo. Vocês percorrem um mundo, mas este mundo foi, como sabem, transformado, modificado. Esse mundo é bonito. Vocês têm necessidade de ali ver também a beleza, do mesmo modo que na rosa que recebem ou no punho que recebem. Pois, em última análise, o punho assim como a rosa tem apenas um objetivo e um único: fazê-los descobrir quem vocês são. Para além da satisfação ou da raiva, para além da emoção manifestada, há algo mais. Eu repito, hoje, isso é muito mais fácil, porque a luz está aí. Muitos protocolos lhes foram comunicados e dados, por esse canal como por tantos outros, para permitir-lhes conectarem-se. Não se esqueçam de que, quaisquer que sejam esses protocolos, quaisquer que sejam essas técnicas, o mais importante permanece e permanecerá sempre o coração. O coração é simples. O coração é doação. O coração é abandono. Enquanto vocês não viverem isso, vocês não podem penetrar, inteiramente, a dimensão de Cristo. Fazer a limpeza em si é aceitar não ser mais nada senão o tudo e, além disso, nada, além do tudo e além do nada. Lá onde se encontra o espaço da eternidade, o que eu chamaria de vibração da eternidade, aquela em que vocês saem do espaço-tempo no qual vocês estão fechados e que nós todos estivemos fechados. É o momento, de algum modo, em que vocês param o tempo. E parando o tempo, não há mais reação, pois qualquer ação, mesmo vinda aparentemente do exterior, é ressituada como fazendo parte do tudo um. Pois, em última análise, vocês são ao mesmo tempo a rosa e o punho que lhes chegam, vocês são aquele que recebe, vocês são aquele que se opõe, vocês são o grupo e o conjunto de todas as reações possíveis ao que acontece, na condição de não se identificarem com um ou com o outro, com uma ou com outra. Quando vocês saem desta linearidade, a distância é abolida. Naquele momento, vocês saem em consciência e em verdade da ilusão e penetram, então, no amor, inteiramente, a fim de experimentarem, para além da ilusão. Tudo é um.
O que acabo de dizer é simplesmente para engajá-los, de algum modo, nos espaços exteriores de suas vidas, pois todos vocês, sem exceção, vocês se apercebem de que alcançar a unidade, nos espaços de meditação interior, é cada vez mais fácil, para aqueles que tiveram êxito em ignorar, de algum modo, o seu mental e suas emoções. Mas, entretanto, assim que a vida comum reassume a dianteira, quando vocês se ocupam de suas diferentes atividades, quaisquer que sejam, frequentemente existem elementos que vêm confrontá-los e se opor a este estado que vocês haviam vivido alguns minutos antes. Como lhes disse também o grande comandante, é uma aprendizagem que vocês vivem. Vocês devem, hoje, ter êxito em manifestar a memória deste estado unitário e a vibração deste estado unitário, bem além de seus espaços interiores, para que a luz desabroche definitivamente nesse mundo. Então, aí também, é necessário mudar de olhar. E, mudando de olhar, as circunstâncias de sua vida mudarão também. Tudo o que lhes parece pesado e penoso, hoje, não existirá simplesmente mais, porque vocês não estão mais identificados nem consigo mesmo, nem com o que é pesado, nem com o que é penoso, porque tudo é um. E, naquele momento, vocês penetram na vibração da unidade, mesmo na vida exterior. Esses instantes de graça, vocês aprenderão a localizá-los, nas próximas semanas e meses, porque eles tornar-se-ão, para alguns, e depois cada vez mais para muitos, o seu lote diário. O que foi vivido, até agora, no interior, nos seus espaços comuns de meditação, de alinhamento, chamem como quiserem, poderá se expressar, e esse é o objetivo, também na sua vida mais comum, a fim de que o ato mesmo mais afastado, aparentemente, da unidade, seja vivido na consciência do tudo é um. Isso necessita de uma boa dose de humildade, de uma boa dose de abandono, de doação de si. É isso o amor. E nada mais. Nenhum conhecimento esotérico, nenhum conhecimento espiritual ser-lhes de qualquer ajuda para realizar isso. Apenas a consciência pura é que pode realizá-lo, a consciência liberada de qualquer identificação. Vocês devem transcender e superar sua própria identidade. Devem transcender e superar suas próprias projeções, suas próprias crenças. É o único modo de viver o tudo é um e de se elevarem. O ponto a L foi invertido, a passagem da boca foi feita. O período que vocês acabam de viver foi, para muitos, difícil de superar e de transcender. Mas, como lhes disse o Arcanjo Miguel, vocês estão realmente, chamem isso como quiserem, na última curva, na última linha reta, não importa, mas nos últimos tempos de um tempo. O que não é o fim de um mundo, mas o fim da concepção de um mundo e da vibração de um mundo. Esta noção de abandono à luz é certamente a que lhes permitirá elevar a coroa radiante do coração e permitirá, quando a hora chegar, acolher a irrupção total da luz nesta ilusão. O caminho que vocês têm que conduzir é aquele que vocês efetuarão para isso, para vocês, mas também, pelo princípio de ressonância, para todos aqueles que o desejarem. Há, de fato, um efeito cumulativo e multiplicador. Hoje, muitos seres humanos se reconhecem pela vibração e não mais pelas palavras, tampouco pelas seduções ou pelos ataques ao que quer que seja. Favoreçam em vocês e no exterior de vocês o que é simples. Vão para a evidência, porque o amor é simples e evidente. Tudo o que é complicado os afasta do amor. E o que é complicado é o que não é o amor em vocês. Nada deve ser procurado no exterior. Foi o mesmo para cada um de nós, quando percorremos esta terra. Tudo é uma verdade. Não existe consciência separada noutro lugar além daqui, noutro lugar além desse plano. Vocês devem redescobrir e, sobretudo, reviver isso, não como uma ideia, não como uma crença, mas como uma verdade, primeiramente, da consciência, e vibratória, em seguida. Certas circunstâncias de algumas vidas poderão parecer mais duras que outras, mas isso não é nada. Pois, em última análise, não existe diferença entre a rosa e o punho, nenhuma, exceto a perspectiva e o ponto de vista que os fazem crer que uma é agradável e o outro é desagradável. Pois isso pertence, no final, ainda é sempre, ao mundo da ilusão, ao mundo da dualidade.
Vocês têm que superar e transcender isso, a fim de se elevarem sempre mais em vibração, a fim de se juntarem ao ponto AL, aquele que se manifesta, atualmente, no nível de seu nariz e sobre a espinha do nariz. Hoje, mais do que nunca, vocês são chamados a juntar-se e a manifestar a unidade. Tudo é um. É necessário, para isso, uma boa dose de humildade, uma boa dose de abandono e de doação de si. Não há alternativa. Noutro lugar, encontra-se unicamente o ego que, ele também, quer se nutrir da luz para torná-la sua. Vocês são a luz do mundo, mas não são a luz do mundo, pois vocês são a luz além do mundo. Então, irmãos e irmãs, mudem seu olhar e o mundo mudará. Mudem sua atitude e tudo irá se tornar cada vez mais simples, em meio ao amor, da coroa radiante do coração. Aí estão as poucas palavras que eu queria vibrar com vocês e comungar com vocês. Então, se, entre vocês, nesta assembleia, houver, em relação ao que acabo de enunciar, interrogações, questionamentos, vamos tentar juntos responder. Questão: os 7 patamares vibratórios são 7 etapas para o amor total? Cara irmã, pode-se dizer assim. Efetivamente, há 7 patamares. Mas não é necessário, sobretudo, imaginar que esses 7 patamares devem ser escalados uns após os outros. Esse foi o caso há algumas décadas. Hoje, os 7 patamares podem ser cruzados ao mesmo tempo, de acordo com sua capacidade para se abandonar, para se doar você mesmo à vida e ao amor. Obviamente, geralmente existem, de maneira concomitante à sua mudança de atitude, patamares vibratórios. Mas hoje, quando digo hoje, é há pouco tempo, há alguns meses, há a possibilidade de transcender tudo isso, de um só golpe e de um golpe, de um único, simplesmente pela humildade, pelo abandono e doação, pelo amor. Vocês devem, para isso, tornar-se inteiramente transparentes e tornar-se o menor entre os menores. Pois é extraindo-se da grandeza desse mundo, da grandeza do ego, que vocês penetram na grandeza do amor. Se vocês se tornam o amor, vocês são necessariamente os menores, aqui. E o menor está ao serviço do tudo. Esses 7 patamares não devem ser vistos como algo a escalar, mas como algo que, hoje, pode se instalar instantaneamente. Pois aquele que adota o ponto de vista que acabo de dar, a partir do momento em que perceber a coroa radiante da cabeça, será instalado rapidamente na radiação da coroa radiante do coração. É necessário mudar de olhar. Não há outro e você. Não há você e o outro. Tudo é um. Tudo é um, é uma realidade da consciência, uma realidade vibratória e, antes de tudo, a realidade do amor. Questão: o que pode significar receber um choque físico no nível do ponto is? Tudo o que foi vivido, agora como em seu passado, no nível de um desses pontos ou de uma dessas zonas, ilustra, inteiramente, o princípio de ressonância e atração, permitindo-lhes, hoje, superar o que foi vivido no nível desse choque. Não é tanto para procurar uma explicação, aí também, mas para aceitar o que isso significa, além da compreensão, mas simplesmente que é apenas a ilustração do princípio de atração e ressonância que, para vocês, foi útil no momento em que isso chegou. Tudo é um. Eu repito, não há diferença entre o punho e a rosa. O importante é o que há para percorrer no nível da consciência e não o meio para ali chegar. Questão: o bem e o mal são a mesma coisa, no jogo da dualidade? Caro irmão, elevando-se no nível do amor, é evidente que o bem e o mal fazem parte da mesma realidade. Uma realidade que é feita para separar e objetar. O próprio princípio da dualidade consistiu em separar o bem e o mal, que existem, em última análise, apenas nesta dimensão chamada de dissociada. Nos espaços multidimensionais reinam a felicidade, a alegria. Não há lugar para a discriminação. Não há lugar, tampouco, para a separação. Tudo é um. Somente a consciência, a vibração e tudo é um é importante. Não há lugar para o bem, do mesmo modo que não há lugar para o mal. A unidade está para além desse bem e desse mal. O bem e o mal é certamente uma criação que existe unicamente na matriz.
Recordem-se de que seu olhar sobre esse mundo como sobre os outros mundos é ligado ao próprio princípio desta ilusão e desta falsificação. Assim, nas outras dimensões, não existe nascimento, porque não existe morte. Tudo é um. Um ser, qualquer que seja sua origem estelar e dimensional, percorre livremente o conjunto da criação. Não há tempo. Isso é, certamente, difícil de apreender, mesmo pela sua consciência. Apenas quando vocês penetram nos espaços unitários é que começam a viver isso, sem, no entanto, extraírem-se inteiramente, ainda, desta dualidade. Uma vez mais eu repito, aí também há uma aprendizagem. Vocês não passam de uma realidade a outra, instantaneamente. Vocês não passam da limitação ao ilimitado de um golpe, de um só, mesmo havendo momentos localizáveis, nesta transformação, que se pode eventualmente chamar de patamares, ou switches, de acordo com algumas linguagens. Mas a penetração, total e inteira, nos mundos do tudo os faz descobrir espaços onde não há barreiras e, sobretudo, onde não existe qualquer separação e qualquer confinamento. Isso é difícil mesmo de conceber, para uma consciência que foi fechada. É por isso que o único modo de sair daí é viver e não pensar ou imaginar. Questão: a matéria, como a conhecemos, existe apenas na terceira dimensão? Cara irmã, a matéria, que poderíamos chamar de matriz em carbono, existe sob formas ditas unificadas, ou seja, não separadas, onde a consciência é livre. O que significa uma consciência livre, nos mundos ditos de carbono unificados? Significa simplesmente que a consciência está, ao mesmo tempo, no corpo em carbono, mas também no corpo de eternidade, no mesmo tempo, no mesmo espaço, em todos os tempos e em todos os espaços. Assim, existem mundos de vibrações muito mais rápidas do que as estruturas ditas em carbono, evoluindo além desta matéria. Mas tudo é matéria. Mesmo a fonte é matéria. Dizer que o espírito não tem matéria é uma visão bem fragmentada da verdade. Pois nós temos tanta densidade como vocês, expressa de outro modo e, sobretudo, em um outro tempo que não é o seu. Banhamo-nos na luz, podemos dizer. Vocês se banham na sombra. E, no entanto, a porta de saída está em vocês. Isso de que falo não é uma fuga desse mundo, porque é estando nesse mundo que vocês transcenderão esse mundo, não dele fugindo. É por isso que vocês devem se instalar totalmente no presente. É não mais estar sujeito às leis de ação/reação, é não mais estar sujeito aos condicionamentos. É não mais estar sujeito à reação em relação a uma rosa ou a um punho que chega. É aceitar a inteligência da luz. Isso necessita, efetivamente, de uma forma de superação ou, antes, de transcendência da condição do ego separado. As mudanças dimensionais, para a consciência da lagarta, podem ser consideradas como muito difíceis. As mudanças dimensionais, nos mundos unificados, ocorrem instantaneamente, sem mesmo nada lhe fornecer no nível energético ou no nível consciência. Porque isso é natural. Questão: em que é preciso estar vigilante, quando em casal, para viver este amor? É necessário efetivamente aceitar, e compreender, e viver, que não é em uma relação de casal, por mais bonita que seja, que se encontra a unidade. A unidade encontra-se em si unicamente em si, além de si. Isso não quer dizer que é necessário romper qualquer relação. Isso quer dizer simplesmente que, qualquer que seja a relação, seja uma relação de pai com filho, seja uma relação de casal, qualquer relação põe uma distância, mesmo a mais harmoniosa, porque nesta dimensão, você jamais será o outro. Apenas em consciência é que você pode tornar-se o outro. Ainda é necessário que o outro não esteja à sua frente, mas em você. Quando eu falo disso, falo de vibração. O casal, a noção de família, existe apenas nesta dimensão. O que é chamado de princípios de filiação, no nível espiritual, ligado às suas linhagens, estritamente nada tem a ver com noções genéticas, no sentido que vocês entendem, que correspondem a um confinamento. É necessário liberar-se do conhecido, é necessário liberar-se de qualquer relação para penetrar na relação com um. A relação com um não pode ser encontrada em uma relação de ser a ser.
Ela é encontrada apenas se os dois superarem a relação de casal ou de dualidade. Mas a unidade apenas pode ser encontrada por si mesmo, frente a si mesmo. Tornar-se tudo necessita apenas de se tornar o outro. Existem, para muitos casais, hoje, fatores de superação que são ligados, aí também, ainda uma vez, à apropriação. Foi dito, por muitos poetas, que seus filhos não são seus filhos. Da mesma maneira, o outro elemento do casal constituído não é você. Mas você é ele, no entanto, em um outro nível. E, para isso, é preciso superar mesmo a noção de casal. Quando vocês estão nos espaços multidimensionais, sua consciência se funde com qualquer consciência. Não há barreiras, não há limites, não há confinamento em uma relação, qualquer que seja. Compreendam efetivamente que qualquer relação, nesta dimensão, mais cedo ou mais tarde, irá confiná-los. Senão, os casais seriam eternos, não é? Não temos mais perguntas, agradecemos. Irmãos e irmãs, que a graça e o amor estejam em nós, a fim de manifestar o um. Dignem-se de acolher minhas bênçãos. Tudo é um. Aos 3 dimensões, 05 de março de 2011. Tradução do francês, Zuma Peixino. Mensagem atemporal.